Os argentinos se preparam para o pleito presidencial. Pesquisa eleitoral recente mostra cenários menos sombrios e muitos indecisos. Candidato governista Sérgio Massa e o extremista Javier Milei despontam como favoritos. O primeiro turno das eleições na Argentina está marcado para o dia 22 de outubro. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com a Andressa Caldas, que é defensora dos direitos humanos, doutoranda em antropologia social pela Universidade de San Martín, lá na Argentina, e integrante do coletivo Passarinhos. Andressa Caldas, tudo bem? Prazer te receber no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Cosmo, obrigada, Ana Rosa. Uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Andressa, vamos tentar trazer para o nosso público aqui no Brasil, nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, qual que é o cenário atual hoje na Argentina, essa disputa tão acirrada aí para as eleições presidenciais, agora já no primeiro turno? Bom, a gente sai de uma mudança histórica na Argentina, que era uma divisão, a chamada Greta, que a gente tinha dois grupos muito claros, um ligado ou em torno do peronismo, que juntava o kirchnerismo, que hoje atualmente é governo, é a situação na Argentina, e do outro lado a oposição, que estava concentrada e nucleada principalmente no PRO e no Juntos, agora a sigla chamada Juntos por el Cambio. O que a gente tem com as PASSO, que são as prévias eleitorais, é um processo, uma mudança importante e quase paradigmática no contexto político-eleitoral argentino, que a gente tem marcadamente 3/3 de forças políticas atualmente se concorrendo, né? E a chegada dessa nova força política com a extrema-direita protagonizada, encabeçada pelo Javier Milei. O cenário hoje ele está um pouco melhor, né? Melhor do ponto de vista da perspectiva de quem se preocupa pela democracia e pelos direitos humanos, vela pela democracia e pelos direitos humanos, na medida que há um cenário de mais crescimento do candidato oficialista Sérgio Massa, né? Há uma preocupação muito grande com esse quadro, que não é um quadro único da Argentina, a gente viveu recentemente isso no Brasil, outros países da região também vivenciaram, mas de fato há essa ascensão da ultradireita, da extrema-direita, figurada aí por esse personagem caricato do Javier Milei, tem preocupado todos aqueles que apostam numa saída democrática, na construção da democracia, no fortalecimento do espectro democrático. Então, a gente tem esse cenário hoje que é muito incerto. Quem disser que sabe o que vai acontecer nas eleições da Argentina está mentindo. Não existe nenhuma pesquisa que demonstre que há um candidato favorável. Esse jogo está completamente aberto. E Andressa, queria falar um pouco sobre um recente fato que foi o debate entre os candidatos e que foi bastante conturbado, assim, né, esse debate. Mas queria trazer à tona também essa figura de Javier Milei, queria entender o que o debate pode alterar essa posição em que Milei e Massa disputam aí entram como protagonistas dessas eleições, mas ao mesmo tempo essa figura de Milei, como é que a população tem aceitado, já que, por exemplo, ele fez críticas até mesmo ao Papa Francisco, que é uma figura argentina muito benquista pela população argentina, majoritariamente católica, depois voltou atrás. Queria também que você pudesse falar assim por que a população argentina, então, aí 1/3 da população argentina está se colocando a votar nessa figura tão, enfim, paradigmática, enfim, Javier Milei, né? Sim. É importante essa reflexão porque ela precisa ser entendida no contexto que a Argentina vive. A gente não pode negar que o país vive hoje uma inflação de mais de 120%, a pobreza aumentou e que hoje tem um índice de mais de 40%. Claramente, esse é um processo que vem sendo arrastado desde a saída, enfim, desde a da época da ditadura, com endividamento altíssimo, com os anos 90, mas foi agravado muito pelo governo Macri,
que antecedeu o governo do atual presidente Alberto Fernandes, com o endividamento agressivo do país. De todas maneiras, já se passaram 4 anos e para a população simplesmente colocar a culpa no governo anterior gera uma indignação e uma frustração, principalmente do ponto de vista da classe média, da classe mais pobre, que de fato está mais empobrecida e tem sofrido gravemente com essa alta inflacionária, algo difícil de sustentar, que em 4 anos não se pôde fazer muito. Para piorar esse cenário, Ana Rosa, o candidato Sérgio Massa, que é o candidato da situação, o candidato oficialista, vamos dizer assim, é o ministro da Economia. Então, isso dificulta, inclusive, para poder dialogar com a população. Então, assim, a ascensão do Javier Milei, ele vem nesse contexto, se colocando como o candidato que é contra isso tudo que está aí, é o candidato da antipolítica, é o candidato antissistêmico, que não é igual nem à direita tradicional e quer eliminar e exterminar o kirchnerismo e a centro-esquerda ou esquerda. Tudo isso soa muito familiar para qualquer brasileiro que viveu há muito pouco tempo atrás o aparecimento de um personagem caricato, que embora também fosse parte da política, porque foi deputado por mais de 30 anos, nisso eles também são muito parecidos. O Javier Milei foi deputado, né, atualmente está licenciado para ser candidato, e também com uma atuação parlamentar de baixíssimo rendimento, sem ter apresentado nenhum projeto de lei, sem aparecer nas sessões legislativas, dormindo no parlamento. Então, assim, tudo isso, se não fosse uma péssima coincidência, indica que é uma estratégia também clara de comunicação dessa nova configuração da extrema-direita, que se coloca como fora do sistema, mas claramente é um ator que está imerso no sistema. Você falou do debate, claramente houve momentos muito difíceis, e eu falo do lugar de defensora de direitos humanos, então você ouvir um candidato, que foi o Javier Milei, negar a existência de 30 mil desaparecidos, algo que é muito caro na Argentina, né? Talvez no Brasil a gente não tenha conseguido chegar ainda a essa sensibilidade muito fina, que é o respeito pela memória, verdade e justiça, e por tudo que aconteceu durante a ditadura no sul, no cone sul do país, e tudo que aconteceu na ditadura brasileira, mas na Argentina isso é muito caro. Então, assim, ele extrapolar esses limites éticos, né? Ele falou que não eram 30 mil desaparecidos, ele questiona que as Malvinas sejam argentinas, que é outro consenso quase cívico e democrático construído nesses últimos 40 anos da Argentina. Ele fala de sair do Mercosul, algo que o Jair Bolsonaro também mencionava isso durante sua campanha. Então, assim, embora no debate ele tenha falado isso, algumas entrevistas deles ele já está modulando esse tipo de afirmações, o que demonstra é que é uma construção de um personagem para, de alguma forma, canalizar e receber esse voto da indignação, né? É triste, mas grande parte dos votantes do Milei é da juventude, são jovens, ou são da classe média e pobre, está muito indignado, né? Aqui se chama o voto bronca. Tem uma raiva, uma indignação acumulada pela essa situação de inflação, de maior pobreza. Então, o Milei entra nesse cenário. Agora, as semelhanças com o que a gente viveu no Brasil são impressionantes, e a gente, como brasileiros e brasileiras vivendo aqui na Argentina, está tentando, de alguma maneira, dialogar e contribuir a partir dessa experiência recente que a gente viveu. E é incrível, Andressa, de como as histórias se repetem em toda a América do Sul, Latina, parte da Europa, e esse discurso de ser antipolítico. Eu não sou político, então eu sou tudo contra tudo que está aí, e na verdade esconde o que está por trás, que tem interesses claros por trás disso. Mas a minha pergunta para você que está aí na Argentina, e se puder trazer para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, Andressa, no que diz respeito a possíveis números de indecisos. Como é que está essa questão? Tem alguma sinalização, algum levantamento que aponta para indecisos também, e aí que reflete que a eleição está tão indefinida?
O que tem de mais seguro e preciso são os resultados das prévias, né? Aqui tem muito pouco instituto de pesquisas e os institutos não são, pelo menos pelo histórico que apresentaram nas últimas eleições, não são muito confiáveis. Acabam sendo os institutos contratados pelas próprias forças políticas que estão concorrendo. Então, assim, as prévias acabam sendo uma pesquisa mais qualificada, porque elas são obrigatórias. E aí foi exatamente essa eleição, foi um número com maior abstenção e com maior número de votos brancos, o que demonstra que é um número muito grande. Também isso é um cenário que a gente vê novamente que aconteceu nas nossas últimas 2 eleições presidenciais, que se repete aqui, de que demonstra que há uma nova situação, de que esse voto indignado ou bronca para o Javier Milei não é um voto orgânico, um voto, vamos dizer assim, mais consciente, é um voto mais visceral. Então, assim, é um número grande, por isso importa muito todo esse processo da campanha até o primeiro turno, né, se houver. Muitos analistas estão apontando que é grande a chance de não ter um primeiro turno, de Javier Milei ganhar no primeiro turno. A gente acredita que não, mas isso tudo tá em aberto, né? Mas o dado é que nas prévias, na chamado passo, houve um número histórico de abstenção e votos brancos e nulos, né? É isso. Conversamos com Andressa Caldas, que é defensora de direitos humanos, doutoranda em antropologia social pela Universidade de San Martín, na Argentina, integrante do coletivo Passarinho, esse de brasileiros e argentinos que se reúnem aí para falar um pouco sobre política e o contexto latino-americano. Andressa, muitíssimo obrigada pela sua participação. A gente segue acompanhando as eleições, que inclusive o primeiro turno, só lembrando, 22 de outubro. Muito obrigada, eu que agradeço o espaço e a oportunidade. Um abraço a vocês. Abraço.